bem-vindos ao Conexão Fé Comércio RN. Eu sou Flávia Freire. E eu sou Virgínia França e hoje vamos falar sobre o posicionamento das marcas por meio da comunicação. E para conversar com a gente sobre esse assunto, trouxemos a diretora da Ideia Comunicação, Mariana Pinto. Mariana, seja muito bem-vinda. A gente já começa a falar sobre posicionamento de marca, a importância disso tudo. Mariana é jornalista, atua, nesse meio para comunicar a marca, para trazer fortalecimento. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e como a comunicação entrou na sua vida. Pois é, eu sou jornalista, há cerca de 20 anos. Acho que um pouquinho mais. Um pouquinho mais. E a gente tem a ideia, eu junto com Marina, há 17 anos. E a ideia nasceu com esse DNA de assessoria de imprensa, que é transformar o cliente em notícia. E a gente foi crescendo ao longo que a comunicação foi mudando, a gente foi trazendo mais projetos, mais serviços, mais entregas para o cliente. Então, hoje a gente trabalha com assessoria de imprensa, com conteúdo de rede social, com marketing e com branding para fortalecer as marcas corporativas e pessoais. E quais foram os desafios quando a gente começa a fazer um posicionamento de uma marca que até o momento não sabe de nada, não sabe nem para onde vai? Eu acho que o maior desafio é no autoconhecimento, As pessoas e as marcas muitas vezes não se percebem, elas não sabem o que de fato querem comunicar, qual o valor percebido, o que é que ela deve trazer de diferencial e muitas vezes elas terminam se comparando e tentando imitar o outro. Então, acho que um dos maiores diferenciais é encontrar o diferencial das marcas e fazer com que eles acreditem nesses diferenciais e banquem esses diferenciais. Quando a gente falava na comunicação de um tempo atrás, quando a ideia nasceu, por exemplo, a gente tinha muito forte a própria assessoria de imprensa. A imprensa era muito forte e você só está ali com uma notícia já fazia sua marca ser vista. Hoje em dia a gente precisa de uma comunicação 360. Digital mesmo, eu estou no digital, eu estou no online, eu estou no site, eu estou no Instagram, eu estou em outras redes sociais, se for ok para a minha marca, também isso tem que fazer sentido, Não entrar numa rede social porque estão dizendo, tem o que, não existe isso. Mas hoje eu acho que nós temos mais desafios porque temos muitos gargalos de comunicação, muitas necessidades de comunicação e é difícil você manter uma estrutura que deixe você ativo em todos esses canais de forma muito boa. Então, encontrar os diferenciais, saber onde comunicar, como comunicar esses diferenciais para que você seja percebido pelo outro nesse lugar de valor, de credibilidade, de autoridade, enfim, daquilo que sua marca deseja. Você falou aí agora há pouco, Mariana, que assim, não é copiar. Você tem que se entender primeiramente. E antes, quando a gente estava aqui nos bastidores, você falou, tem empresa que um especialista fala, se humanize. Aí chega para uma pessoa que quer criar sua persona, quer criar sua autoridade, seja no digital ou no off mesmo, ele diz assim, não, reforce sua marca. E aí, para onde essas pessoas correm? Eu acho que tudo nasce desse princípio, O que é o desejo, qual o propósito, o nome propósito parece que está banalizado, mas ele é muito necessário, porque é o propósito que vai fazer você mover essa marca, seja ele corporativa ou pessoal. E aí, no meio disso, quando a gente fala, se veja como uma marca, é porque muitas vezes a gente não sobressai nossos talentos, a gente não se banca, a gente tem vergonha de se divulgar. Ai, não, eu estou me achando demais. E muitas vezes alguém menos competente do que você vai fazer isso e vai assumir esse lugar. E no lugar das marcas corporativas, elas atraírem essa emoção mais pessoal, é para que ela se conecte com o público dela, para que ela crie essa intimidade, essa interação interpessoal mesmo, onde eu vejo nela emoções, um tom de voz que se adequa ao meu, valores percebidos como os meus também. Isso faz a gente querer pertencer ao universo dessa marca. Antigamente a gente dizia, eu quero comprar essa caneca porque eu estou precisando. Hoje em dia a gente compra porque faz sentido, Faz sentido, eu quero comprar naquela marca porque eu quero pertencer àquele universo, àquele mundo. E isso eu acho que é a grande questão. No pessoal, a gente ter essa percepção que precisamos sim bancar aquilo que nós somos, encontrar os nossos diferenciais para que as pessoas nos percebam e nos coloquem naquele lugar com a intenção que a gente deseja. E essa palavra intencionalidade na comunicação, ela é bem necessária porque muitas vezes a gente age, fala, se porta, enquanto marca pessoal e marca corporativa, sem intenção. E a gente deixa para o outro fazer a percepção da nossa marca do jeito que ele quiser. Cheio de pré-julgamento. Coloca na caixinha que ele acha que ele está lá.
Então, assim, ele vai ter a história de vida dele, as emoções, os valores, os traumas, as coisas boas. E a percepção que ele vai fazer da gente vai ser com base nos valores dele. Então, se a gente não posiciona bem a nossa marca, a gente vai ser pré-julgado por alguém que está cheio de Quem vai posicionar quem na está cabeça enxergando. Né? Mariana, e os influenciadores, né? Com a pandemia, eles deram uma estourada, principalmente nas redes sociais. Eles ajudam ou atrapalham num posicionamento de marca? Eles ajudam e atrapalham. Não, eu acho que cada pessoa tem um lugar especial quando a gente fala sobre marca. Né? A própria marca precisa ser muito bem entendida nesses valores, como a gente falou. O dono da marca precisa entender se faz sentido ele aparecer e bancar ser também o influenciador da própria marca. A cara, na cara da marca. E o influenciador vem para o quê? Para levar a nossa marca a outros públicos, a outras pessoas, furar novas bolhas. E aí você precisa entender se essa pessoa que você está escolhendo para ser a cara da sua marca, muitas vezes tem os mesmos valores, o mesmo propósito, alinhado ao seu tom de voz. Muitas vezes ele vai ajudar e muitas vezes ele vai atrapalhar. E a gente, né, mora numa cidade pequena, então a gente tem também aqui a questão até mais da dificuldade de encontrar profissionais extremamente capacitados para esse lugar de influenciador. Porque muitas vezes eles falam sobre tudo. E quando a gente fala sobre comunicação, né, e posicionamento e percepção do outro sobre o nosso valor, quanto mais afunila e quanto mais especialista vai ter mais autoridade para falar. Eu tenho mais autoridade. Então, aqui em Natal, a gente também tem uma certa dificuldade disso, porque geralmente o influenciador ele vai falar um pouco sobre tudo. Né? E aí termina que quem fala sobre tudo, às vezes não fala sobre nada. E aí, dependendo também por onde ele vai, ele pode prejudicar ou ajudar. Isso a gente poderia dizer que é uma tendência que deve andar realmente, que deve ter um fortalecimento nessa questão de afunilar. E o que é que se espera para a comunicação? A comunicação está mudando o tempo inteiro. Você falou exatamente que começou como uma assessoria de imprensa, né, que fazer a notícia já chancelava aquele seu cliente. A notícia continua sendo muito importante, sim, né? Muito. Traz uma credibilidade para a marca ou para as pessoas. Quando a gente vai para palestra, para as coisas, muitos usam seus clippings, que é o quê? O resumo das notícias, onde eles apareceram como a primeira coisa, para mostrar o quê? A autoridade. Olha como eu sou bom, estou aqui em todos esses jornais. Quando as pessoas querem falar sobre isso, elas pra me se chamam. Autopromover, entendeu? Então existe isso, ainda é muito importante a assessoria de imprensa, mas existem também as outras coisas e nós estamos em mudança. Né, em constante mudança. A própria rede social, ela está deixando cada vez mais de ser social, sim, de interação social, interpessoal. Está virando, de fato, um canal de venda, de publicidade. De procura, de busca, de vivenciar experiência. Quando a gente quer saber como é a experiência de um restaurante, de um hotel, de um lugar que a gente quer ir, a gente vai lá na rede social para saber sobre a experiência daquele lugar. Né? Então, assim... E para tudo, né? Para restaurante, é um carro que você vai comprar, uma roupa. E aí a gente volta para aquela questão de valores, né? Aquela marca tem a ver comigo, eu quero vivenciar esse universo, a gente vai se conecta de novo com isso. Então, as redes sociais estão ficando cada vez menos sociais nesse sentido. É tanto que já existem estudos aí em outros países onde novas redes estão surgindo com o objetivo de voltarem a serem sociais. Né, já que essas outras foram levadas mais para o comercial. E o que a gente pode dizer, né, para as pessoas, e muitas vezes o empresário fica perdido nisso, né, é que escolha, só vá para aquela rede se realmente fizer sentido. A gente às vezes sai não precisa estar em todos os lugares. Não precisa, né? agora até esteja bancar, bem. Né? Porque às vezes é muito conteúdo para produzir e você não vai ter braço para fazer. E quando eu chego, algum cliente chega e diz, eu quero estar aqui. Eu digo, você suporta fazer tudo isso financeiro e tempo, porque precisa das duas coisas. E de qualidade, né? Claro, você não vai poder fazer qualquer coisa com sua marca, né? E aí entra também a questão do que é orgânico e o que não é orgânico. Vou fazer orgânico porque alinha mais. Também depende, é necessário orgânico, mas quando a gente fala sobre marca corporativa, a gente tem que ter muito cuidado com esse olhar. Né? Porque como é que o outro percebe a nossa marca? E se a gente também deixa orgânico demais, será que ele vai valorizar? Né?
Como é que é feito esse E não orgânico? chega mesmo também, né? Assim, porque quando se fala de uma determinada marca, tem outras tantas na mesma área que estão trabalhando ali também. Então, às vezes, de fato, e quase que, eu acho que posso dizer que na maioria dos casos, é preciso também se investir, de se trabalhar. E a própria qualidade do que você comunica, né? O investimento em material humano para pensar e para colocar em prática, né? Faz isso crescer também. Com certeza. E eu acho que quando a gente alinha, né? Quando a gente tem, de fato, conteúdo técnico alinhado a uma melhor estética, a gente consegue vender melhor nosso produto e a nossa pessoa. Né? Então, as duas coisas têm que caminhar um pouquinho juntos ali. A gente não pode meramente pensar, vamos pensar aqui no Instagram. E meu feed ser extremamente lindo, mas ele não passa nada, ele não tem um conteúdo, ele não tem nada técnico, eu não aprendo, eu não educo, eu não sorrio, não serve para entretenimento, não serve para nada, ele é apenas bonito. Ele vai servir para quê? Né? A gente está falando sobre conexão, né? No fundo. E sobre conexão, a ideia faz muitas collabs entre os próprios clientes. Como é que o cliente recebe essa ideia? Como vocês conseguem isso também, né? Eu acho que, na verdade, esse é um dos grandes diferenciais da ideia. Né? Eu acho que por a gente ser jornalista, a gente sempre gostou de contar história, pensar em pessoas, trazer... A gente sempre tem que ter personagens nas nossas matérias, né? Matérias precisam de personagens. Precisa de vida. Então, a gente sempre foi muito por essa linha, né? Sair um pouquinho desse padrão do que as pessoas ofertavam para dar mais. Então, a collab dos nossos clientes vem muito para somar experiências e atrelar públicos-alvos existentes. Porque, às vezes, a gente se vê muito como, ele é meu concorrente, quando, na verdade, ele pode impulsionar sua marca porque ele tem já os mesmos clientes que você. Então, a gente tem que abrir um pouquinho mais o olhar, sabe? Ter mais empatia para fazer essas colaborações. E, mais uma vez, como influenciador, fazer qualquer collab tem que fazer sentido e você tem que ver se a outra marca ela é atrelada aos valores da sua marca. Porque também uma collab entre marcas pode prejudicar e muito o resultado final de um trabalho. Quando você fala de influenciadores, Mariana, acho que quando deu o boom realmente de começar a se convidar influenciadores para divulgar sua marca, se pensava muito em número de seguidores. E hoje estão buscando muito mais aqueles nano-seguidores, porque traz mais conteúdo, traz mais peso e traz histórias reais, né? Verdade. E porque assim, né, a gente agora está bem focada no Instagram, então o que é que acontece? O algoritmo não entrega a gente para todo mundo, né? Ele vai fazer seleção por coisas que a gente goste de fato. Né? Então, é por isso que a gente vai sendo cada vez mais afunilado. E por que afunilar também minha comunicação? Para chegar mais rápido nesse público que eu desejo. E aí, nisso, a gente vai encontrando essa comunidade. A gente vai fazendo com que as pessoas se percebam como iguais. Né? E a gente diz assim, produzir um conteúdo, viram. Não viram, vão ver pouquíssimas pessoas. E quanto mais conectado com sua audiência, melhor você vai estar para aquele resultado final. Um exemplo, por exemplo, eu, Mariana, no meu Instagram pessoal, eu gosto que as pessoas me chamem de Mari. Mari, eu acho mais próximo, eu acho mais íntimo. Quando eu coloquei isso no meu Instagram, e meu sempre foi Mari, foi com o intuito de aproximar. Então, quando você vê que até a escolha de um nome faz parte de uma intencionalidade. Eu quero que as pessoas se sintam próximas de mim. Então, essa questão também, a gente vai ter muitas questões a ter com os influenciadores. Não vai ter mais essa compra de curtidas, não vai ter isso, porque as pessoas já perceberam. Já sabem o que é de verdade e o que é de mentira, né? E por isso que os nano-influenciadores, eles fazem sentido, porque eles convertem mais. Se eu tiver 100, talvez ele converta para os 100 seguidores dele, porque todos acreditam e confiam no que ele está fazendo ali. Vão ser pessoas mais reais, com emoções mais reais, com ligações mais emocionais com quem está ali conectado a ele. Isso passa por tudo, né, Mariana? A gente já está chegando aqui ao finzinho, mas eu queria que você falasse rapidamente também, né, de um trabalho que você faz, né, que é o estudo da imagem da pessoa, né? Você orienta desde tom de cabelo ao tom de voz, como se vestir, como se portar e como isso é importante na comunicação, principalmente quando a gente fala de uma comunicação 360. Pois é, terminei indo também para essa área, né? Além da ideia, eu tenho essa consultoria de branding e marca pessoal, porque muitas pessoas não entendiam o que comunicar com sua
marca, com sua imagem. Então, ela é bem atrelada para isso, para, a partir desse primeiro momento, eu evitar tantos ruídos de comunicação, as pessoas me perceberem com a intenção daquilo que eu desejo comunicar. E branding é isso, é eu ficar na cabeça da pessoa com aquela percepção que eu desejo que ela fique, é intenção, é desejo na comunicação. Então, a partir do momento do que eu visto, do que eu uso como acessório, seja um cabelo, seja, enfim, qualquer elemento. E também nosso tom de voz, nossa forma de falar, né? Tudo isso entra nessa imagem que a gente precisa adequar ao outro. A gente não pode, sejamos marcas pessoais ou marcas corporativas, deixar que o outro faça a leitura dele de forma errada nossa. Então, quanto mais a gente ajusta, alinha a nossa comunicação, melhor é a compreensão do outro sobre a gente. E sem perder a essência, né? Sem perder a essência. Nunca perdendo a essência, por favor. Mariana, muito obrigada, viu, por ter vindo aqui no nosso Conexão Fé Comércio, por tantos insights valiosos aí para os nossos Obrigada ouvintes. a vocês. Aliás, obrigada a você, obrigada a Marina também não esteve aqui conosco, Pois é. mas a gente já manda um beijo aqui para ela. E mais sucesso, Mariana, esteja aqui também nas próximas temporadas. Só chamar. E você que nos acompanha, não deixe de seguir o Conexão Fé Comércio RN nas nossas plataformas. Voltamos em 2 semanas na Jovem Pan News Natal e nos nossos canais com mais um nome de peso no mercado. Até lá!